Shalom, amados. Segunda Reis, capítulo 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazim, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazim contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazim exclamou: Esta é a mulher, o rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: O homem de Deus está na cidade. E ele ordenou a Azael: Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe me, se você me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu: Vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. E, no entanto, o Senhor me revelou que, de fato, ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: Por que, meu senhor, está chorando? Ele respondeu: Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Azael disse: Como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: O que Eliseu disse a você? Azael respondeu: Ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei, até matá-lo. Assim, Azael foi o seu sucessor. No 5º ano de João, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá.
ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os Edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá os Edomitas cercaram e Jeroão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o certo inimigo, e seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. No, no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou em um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria. Em Remote Gileade, Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Segunda Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nissim. Dirija-se a ele, leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor: Eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demorar. Então, o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: Traga uma mensagem para ti. Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: Para ti, comandante. Jeú levantou-se, entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os sexo masculino
de sua família em Israel. Seja escravo, seja livre, tratarei a minha tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baás, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: Está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: Vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem, mas insistiram, não nos, não nos engane. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: Assim diz o Senhor: Eu estou ungindo o rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu, com todo o Israel, remote Gileade contra Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se de todos os ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs: Se vocês me apoiam, não deixe ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava se recuperando e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a troca de Jeú e se apro- e de Jeú se aproximando, gritou: Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: Envie um cavaleiro ao encontro deles, para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou: O mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, o rei perguntou: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou: Ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: o jeito de o chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi, dirige como louco. Jorão ordenou que preparasse seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro. Ao encontro de Jeú, eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote, de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe, Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração
e ele caiu morto. Jeú disse a Bicar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote e Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhavam em sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, segue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agá, mas Jeú o perseguiu, gritando: matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleá, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Jehu, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está no meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: jogue essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: pegue aquela maldita e sepulte-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel, e seus restos mortais serão espalhados no terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. 2 Reis, capítulo 10. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e enviou a Samaria aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada de armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-o no trono de seu pai, e lutem para a dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigirem de nós. Não proclamaremos nenhum rei,
faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: Se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, traga-me a as cabeças dos descendentes de seu senhor Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70 e colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú, em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fique exposta lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes, saibam então que não deixará se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restaram da família de Acabe, em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria, em, em Bet-Eked dos pastores. Encontrou alguns para parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-los, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão, Jonadab. Estende-lhe a mão, e Jeú o ajudou a subir no carro. Ele disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe. Na cidade, eles os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoque todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoque uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram. Nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse aos encarregados das vestes cultuais:
traga os ramos para todos os ministros de Baal. E eles os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifique-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministro de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens, 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. Até hoje, o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel, em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei de Azael conquistou todo o território israelita a leste de Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Armon, até Bazã, passando por Gileade, terra das tribos de Gad, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com todos os seus antepassados e foi sepultado em Samara. Seu filho Jeocás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. Segunda Reis, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei de Jeorão, e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar a sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão saber o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado,
Uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de sul, a terceira na porta que fica atrás dos outros das outras companhias. Elas montarão guarda no templo dos turnos. As outras duas companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicione-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo o que aproximasse de suas fileiras, ao acompanharem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhes entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei ungido, e o povo aplaudia e gritavam: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei, em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem-na à espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entraram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei do povo, para que fosse o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e ordenou. Desceram os altares, despedaçaram os altares e os ídolos mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários e os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta, a espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Amém. Salmo 87. Corrigindo, perdão, Salmo 88. O Senhor Deus me salva, a ti clamo de dia e de noite. Que minha oração segue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor.
tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que fazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afasta de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnantes para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas, minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à tua presença, porque o Senhor me rejeitas e escondes de mim o teu rosto. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causam me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste-me de mim os meus amigos e os meus companheiros, e as trevas são a minha única companhia. Oh, glória, amém, glória a Deus. Silene, obrigada, querida, pela leitura da porção de hoje. Obrigada. Tremendo, nós temos aqui em 2 Reis pontos muito fortes. Logo no capítulo 8, a gente tem aqui a restauração da Sunamita, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A unção de Jeú também para executar o juízo de Deus sobre a casa de Acabe, né? Sobre Jezabel. Cumprimento da profecia ali de Elias sobre Jezabel, né? Muito forte, meu Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Sunamita. Esse salmo que foi lido, ele não é um salmo de Davi. Ele é um salmo de um levita. O nome dele era Emã, o Ezarita. Então, não é um salmo de Davi, tá? Só para vocês situar. Vamos falar um pouquinho sobre a Sunamita, então. Para a gente se situar, né? Quem que era a Sunamita? Lembram que nós lemos em 2 Reis, no capítulo 4, sobre a história dela, que era uma mulher que tinha muitas posses, né? E ela mostra hospitalidade com o profeta Eliseu. Tem alguém com áudio aberto? Se puder fechar, por gentileza. Então, o que acontece? Ela demonstra uma hospitalidade ali extraordinária com o profeta Eliseu. Ela constrói ali, prepara um quarto especial para ele na casa dela, né? E aí ela recebe a profecia do filho, lembra? Ela não tinha filhos, aí o profeta libera uma profecia, ela tem o filho, depois o filho morre, né? E aí Eliseu vai lá e ressuscita o filho dela quando ela morreu, né? Lembram disso? Aí o que aconteceu?
Eliseu vai falar para ela assim, né? Ele fala assim: olha, levanta-te e vai com a tua família e peregrina por onde você puder peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá a esta terra por 7 anos. Então, Eliseu vai dar uma orientação para ela, uma instrução para ela, né? Pegar ela, a família dela, e ir peregrinar por onde ela pudesse ir e ficar por 7 anos peregrinando. Porque ia vir um juízo do Senhor ali sobre a terra, ia vir um período de fome, 7 anos de fome. Né? 7 aqui é um número de completude, indica um juízo completo de Deus, né? Então, assim, Eliseu, ele demonstra um cuidado ali, né, pastoral ali sobre ela. O profeta, ele não abandonou, né, aqueles que serviram ele ali. Então, ele vai e fala, olha, vai e peregrina, vai porque o negócio aqui vai ficar estreito. E a palavra fala que a mulher se levantou e ela fez segundo a palavra do profeta. E ela foi com a sua família e peregrinou aonde? Na terra dos filisteus. 7 anos ela peregrinou na terra dos filisteus, que era um povo ali inimigo, né? Então, provavelmente não foi um período fácil ali para ela. E era uma mulher que ela tinha posses, você imagina, uma mulher que tinha tudo. Então ela sai, vai peregrinar numa terra estranha, né, de um povo inimigo, 7 anos ali com a família dela. E a gente vê que ela era uma mulher assim de fé, obediente, né? A palavra fala que ela se levantou, então a gente vê uma ação imediata de fé, né? Ela vai, deixa a terra dela, deixa a propriedade dela, deixa a segurança dela, deixa ali a zona de conforto dela, e ela confiou na palavra profética, ela confiou completamente. E quando ela recebeu a palavra profética, ainda não era período de fome, né? Tava tudo bem, mas ela se levantou. A gente vê aqui que ela creu naquela palavra, né? E ela pegou e saiu da zona de conforto dela, da segurança dela, de tudo que ela tinha, e ela obedeceu a palavra. E a palavra fala que sucedeu que, né, ao fim dos 7 anos, a mulher, ela volta para a terra dela. Ela saiu da terra dos filisteus, ela volta ali para a terra de Israel, né? E ela vai, quando ela retorna, o que acontece? As propriedades dela tinham sido ocupadas por outros. Então, após dar exatamente 7 anos, ela retorna, e aí a casa dela, as propriedades dela, estava tudo ocupada, né? E ela precisava de uma intervenção de uma autoridade real para que ela pudesse recuperar os seus reis, os seus bens. Então ela vai e ela clama ali ao rei pelas suas casas, pelas suas terras, né? E aí, olha que interessante, né? Geazi, que era um servo de Eliseu, o moço do homem de Deus, né? Ele estava ali dizendo, estava ali falando com o rei, né? E o rei, ele vai falar com Geazi, ele vai dizer assim, olha, me conta todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Então, o servo de Eliseu estava batendo um papo com o rei. E o rei pediu para ele, me fala as grandes obras que Eliseu tem feito. E bem na hora que ele estava contando para o rei, né, como Eliseu tinha ressuscitado um morto, ele estava falando de que morto? Estava falando do filho da mulher sunamita. Bem nesse mesmo momento, a mulher sunamita, ela chega para clamar ao rei pelas suas terras, né? E aí
o que aconteceu? Geazi olha a mulher e fala: ó, meu rei, meu senhor, é esta mulher, e este é o seu filho, que Eliseu ressuscitou. Gente, olha o time perfeito de Deus. Ela chega exatamente quando Geazi está contando a história para o rei. O rei, ele estava sendo preparado para ouvi-la. Ele estava ali aberto, ele estava ali toda numa atmosfera, numa frequência ali apropriada, numa receptividade para ouvir o pedido da sunamita. Então, olha que interessante, né? A reputação dessa mulher vai preceder ali, né, o testemunho dela. Entende? Tudo ali que ela fez, o que aconteceu, toda a situação. Então, está escrito assim, né? Perguntou o rei à mulher e ela lhe contou. Então, o rei lhe deu um oficial, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da sua terra, desde o dia em que a deixou até agora. Gente, a restituição que essa mulher teve foi uma restituição completa, abundante. Ela não apenas recuperou as suas propriedades, mas ela recebeu todas as suas rendas dos 7 anos perdidos. Então, foi uma restauração com juros. Olha isso. Então, a gente vê alguns, né, algumas lições aqui para nós que mostram aqui princípios. A gente sempre bate na tecla dos princípios, né? O que aconteceu? Ela hospedou o profeta, né? Só um minutinho, Rafa, espera só um pouquinho, meu amor. Então, aqui, ela hospedou o profeta. E o que Deus fez? Deus protegeu ela através do profeta. Ela deu generosamente. Ela hospedou o profeta, preparou o melhor para ele. E o que ela recebeu? Ela recebeu de volta multiplicado. Então, o que está escrito em Provérbios 3:9? Honre ao Senhor com todos os seus bens. Vocês estão entendendo? Ela honrou o Senhor com os bens dela, com as coisas que ela tinha. E aí a gente vê aqui que ela, né, foi obediente. Ela teve a fé na prática. Porque fé, você falar que você tem fé e não agir por meio dessa fé, não é fé. Não é fé. Você está até convencido, mas fé, confiança, não é fé. A fé é você botar em prática aquilo que você está recebendo, aquilo que você está ouvindo, a instrução que você está recebendo, é você colocar em prática. E ela não questionou a ordem de deixar a sua terra. Ela confiou na palavra profética, mesmo quando parecia algo super estranho, né? Ela confiou na palavra profética. Então, aqui ela demonstra uma fé de ações concretas. E aí a gente vê, né, no momento ali de quando ela retorna, ela olha ali, ela podia ter reclamado, né, gente? Olhar ali, pô, eu obedeci a palavra, fui lá, fiquei 7 anos, passei por isso, por aquilo, aí quando eu volto, minhas terras estão tudo tomadas. Ela poderia ter reclamado, poderia ter falado, que situação que o profeta me colocou, né? Poderia ter reclamado, mas ela não reclamou. Ela chegou e ela foi ali direto na autoridade, foi ali com fé, foi ali por quê? Porque ela estava validada com aquela palavra que ela tinha recebido. Porque a obediência não traz prejuízo, querido. Entenda isso. A obediência não vai te gerar prejuízo. As coisas podem até parecer assim, ó, que deu errado. Mas se você está na obediência, aquilo ali que se armou para tentar, né, te desestimular, né, aquilo ali tudo vai ser dissipado. Porque a obediência não traz prejuízo. E aí a gente vê
né? Que ela retorna e o time divino ali é algo perfeito. Perfeito. Ela chega na hora em que Geazi está falando com o rei, né? Sobre algo que o rei pediu para Geazi. Não foi nem Geazi que puxou o assunto, foi o rei que puxou o assunto. E fala o que o profeta Elias, né, as grandes obras que ele tem realizado. E aí Geazi vai e conta e lembra da mulher sunamita. E ela chega na hora, gente. Então, o coração do rei estava sendo preparado para ouvir. E sabe qual é esse princípio? Eclesiastes 3:1. Para tudo há o seu tempo determinado. Então, ela não tinha que ter chegado nem antes, nem depois. Mas era o time perfeito. Para tudo há o seu tempo determinado. E aí a gente vê aqui, né, como é a matemática de Deus. Ela aqui perdeu 7 anos de renda, porque além dela sair das suas terras, da sua propriedade, das coisas que ela, do conforto dela, ela perdeu 7 anos de renda. Ela perdeu a fonte do sustento dela. 7 anos, queridos, 7 anos. Sente aí o peso dessa palavra. 7 anos de renda ali que ela perdeu. E aí, o que acontece quando ela retorna? Ela recebe de volta com juros. Quer dizer, ela não foi uma perca, foi como se fosse uma poupança. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. Êxodo 22:7 vai dizer assim: restituirá o dobro. Restituirá o dobro. É forte, não é? Então, olha aqui, ó. Pega estas chaves nesta manhã, né? Essa mulher, ela preparou um lugar para Eliseu. Ela teve ali uma hospitalidade, ela serviu o Senhor, né? Então, entenda como funciona o princípio do reino de Deus. Ela teve ali obediência em tempos difíceis, né? Às vezes Deus vai te chamar para sair da tua zona de conforto, para tu sair da tua zona de conforto, daquilo que tu acha que tá ali, que é a tua provisão, tua segurança. Às vezes ele vai te tirar da tua zona de conforto. E a obediência profética, ela nos protege do juízo que está para vir. A obediência profética, ela te protege do juízo. Então, a gente vê aqui, né, algo muito tremendo quando você investe no reino de Deus. A generosidade, ela gera proteção. Quando você tem um coração generoso, isso vai te gerar proteção. Então, investir no reino te traz um retorno muito maior, de forma muito mais escalada. Te traz um retorno eterno. Cuidar dos servos de Deus é cuidar do próprio Deus, queridos. Isso é palavra viva. Cuidar dos servos de Deus, honrar os servos de Deus, honrar homens e mulheres de Deus, é cuidar do próprio Deus. Entenda isso, né? Então, o que Yeshua falou? O que Yeshua falou? Que aqueles que vos recebem, recebem a mim. Está escrito. Yeshua falou. Aqueles que estão te recebendo, estão recebendo a mim. Então, é muito forte, meu Deus. É muito forte. Obediência profética é você ouvir a Deus através dos seus servos. E de você agir mesmo quando você não entende completamente.
A gente vê aqui que ela teve uma paciência, né? Porque ela estava firmada naquela palavra que ela recebeu. 7 anos de espera, mas ela teve uma restauração completa. Então, os tempos de Deus, eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Há tempo em que você vai passar por um período de espera, de resiliência, por um período de desconforto, por um período que muitas vezes vai ser desafiador para você, porque vai testar a sua fé nos limites, vai testar a sua confiança, vai testar o seu amor a Deus, vai testar a sua entrega, se a sua entrega realmente é verdadeira ou se é uma entrega interesseira. Vai te testar. Mas esses tempos, eles são perfeitos, porque o tempo do nosso propósito, do nosso processo, o tempo do nosso processo, ele se alinha perfeitamente ao nosso propósito. E chega o tempo da restituição. Chega o tempo da restituição. Chega o tempo da bonança, chega o tempo da shalom, chega o tempo de honra. Tudo aquilo que a gente planta, queridos, Deus, ele é infalível, infalível em nos recompensar abundantemente mais. E a gente vê que o testemunho dela foi um testemunho poderoso, que impactou o rei. O testemunho dessa mulher impactou o rei. Então, as nossas experiências com Deus são testemunhos vivos. As nossas experiências com Ele são testemunhos que impactam outras vidas. Que, literalmente, né, trazem ali a glória manifesta de Deus na presença dele, na presença dos homens. Quem recebe um sábio, recebe a recompensa de um sábio. Então, a sunamita, ela não apenas recebeu Elias, mas ela honrou Elias, ela serviu Elias, ela obedeceu Elias, e por isso Deus honrou ela de volta. Pegaram o princípio? Lembre-se que isso que o Senhor falou. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, recebe a mim. Quem vos recebe, recebe a mim. Então, para a gente fechar, a generosidade, quando ela é plantada com fé, você vai colher restauração multiplicada. Tenha certeza disso. Sunamita, ela abre as portas da casa dela quando ela tinha abundância. Mas ela também obedeceu a palavra dele quando ela perdeu tudo. Ela descobriu aqui que Deus não apenas restaura o que a gente entrega por amor a ele, mas ele também devolveu para ela com juros, com juros. A gente vive num mundo hoje em dia que as pessoas perguntam assim, o que eu ganho com isso? Né? O que eu ganho com isso? Essa mulher, ela demonstra para nós, nesta manhã gloriosa, extraordinária, nesse dia lindo, a mulher sunamita está demonstrando aqui para mim e para você que servir os servos de Deus, servir o reino de Deus, é o investimento mais seguro, é o maior investimento que você pode fazer. Esse é o investimento mais seguro que existe. Então, entenda, quem honra a Deus em suas decisões será honrado nas suas necessidades. Para a gente fechar o versículo. Deixa eu ver onde que eu coloquei ele. Lucas 7:33. Deem e lhe será dado. Deem, deem, deem. E lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Foi isso que o Senhor fez aqui com essa mulher. E ele ainda finaliza o versículo, pois na medida que vocês usarem,
também será usada para medir vocês. Amém? É manto, ô glória. Deus abençoe vocês, queridos. Shalom, shalom. Excelente dia. Até amanhã com a graça de Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia.